Bom dia a todos. E eu queria dizer, professor, diante da sua palestra brilhante, que fiquei encantado com essa análise multifacetada, como disse o desembargador, mas principalmente pela observação como criminólogo que é, como estudioso da criminologia, sob o ângulo da tentativa de tornar científico um preconceito. Isso é muito comum. Nós estamos nos conhecendo hoje, eu queria dizer, eu sou médico, especialista em psiquiatria legal, mas sou também seu colega, sou advogado também tem carteirinha da OAB. Então, me parece que, fundamentalmente, um estudo que merece ser aprofundado é a questão do preconceito em relação ao outro, ou seja, aquele que aplica o preconceito. Porque é um problema sociológico gravíssimo que nós temos e vivemos no país. Eu trabalhei muitos anos no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Fui diretor de uma casa que tratava das questões das doenças mentais, como psiquiatra que sou, do manicômio judiciário Heitor Carrilho, e trabalhei antes disso com menores infratores na que se chamava à época a organização FUNABEM. E é curioso realmente, como Vossa Excelência colocou, o aspecto de que a prevalência das prisões, da segregação, é sobre os negros. Isso é muito visível, não precisa ser estatístico para observar, né? Nenhuma pesquisa mais aprofundada. E no próprio manicômio, curiosamente, como a doença mental atinge a todos igualmente, né? Nós sabemos, na clínica psiquiátrica, que existem doentes mentais negros, mas existem brancos. Tá? O que a gente observa também é uma prevalência no próprio manicômio judiciário de medidas de segurança aplicadas sobre, prevalentemente, pessoas negras. Esse aspecto, eu acho que, volto a dizer, tem que ser aprofundada a maneira de ver e pontuar por que a classe dominante, por que aqueles que têm o poder discriminam tão fortemente. E eu me lembrei, que até foi o desembargador Álvaro Marinho que me orientou para estudar esse aspecto, me lembrei de um teórico doutrinador, advogado, quer dizer, jurista da época do nazismo, que montou todo o esquema jurídico da chamada solução final, que o Hitler tanto admirou e pretendeu aplicar. E a gente vê ali refletido um aspecto discriminatório da classe dominante muito interessante, porque não são só os judeus, é claro, 6 milhões de judeus foram exterminados, mas começou pelos doentes mentais. Avançou sobre as pessoas com insuficiência física, deficiência física. Passou pelos negros, pelos índios, né, selvagens, como eles diziam. E todos foram rotulados com uma palavra que eu acho que é fundamental para a gente entender o outro lado, quer dizer, de quem discrimina. Que Mesger, que criou esse plano, chama de indesejáveis. São os indesejáveis. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de Vossa Excelência sobre essa posição do outro, aquele que discrimina. Obrigado. Eu vou, em razão do tempo, a doutora faça a sua pergunta, porque nós temos que fechar, porque eu tenho outro orador. Bom dia, meu nome é Luanda Nayara. Eu acho interessante o que ele falou,
O meu TCC foi sobre o que ocorreu, né, a consequência, né, o resultado das cotas raciais no Brasil. E eu fiz uma analogia com corpos dóceis, do Foucault, como ele falou ali sobre a questão, né, do corpo, de você criminalizar e você agredir os corpos. E é algo muito absurdo, por exemplo, eu sou negra, né, de classe média, minha mãe é branca, meu esposo é português. Eu já fui acusada de sequestrar minha filha 3 vezes. Uma vez pela Polícia Federal. No aeroporto, eu estava fazendo uma viagem para o exterior, e talvez para eles fosse muito esquisito uma negra, né, estar naquela posição. É algo que eu percebo muito. Ele falou muito do negro, mas ele falou assim, a questão do negro pobre. E assim, nós, que somos assim, da classe média, a travessa não foi feita para a gente. O Outback não foi. O Paris 6 não foi. Então, a gente ocupar esses espaços é algo muito... é uma afronta à sociedade. As pessoas não aceitam ter que nos servir. Falam muito assim, porque o Luther King, o Gandhi, o Mandela... Só que as mesmas coisas que o Luther King falava naquela época, a gente fala hoje, só que a gente não é ouvido. Só que, como o doutor Luciano foi bem claro, não querem que a gente reclame. No Brasil sempre teve, né, a questão negra muito forte. Por exemplo, ninguém fala que Rui Barbosa era eugenista. Rui Barbosa foi genial enquanto jurista. Por que não estudamos sobre eugenia, que foi desde a escravidão até Era Vargas? Quando estava, né, estudos para libertar os escravos, houve uma preocupação, estudos muito complexos, entre aspas, que estudiosos da época fizeram e chegaram à conclusão que em 50 anos não haveriam mais negros no Brasil. E a sociedade daquela época achou isso um absurdo. 50 anos era muito tempo. Eles acharam que era muito tempo. Tanto é que a imigração italiana, a imigração europeia, o Estado bancou que os imigrantes viessem, deu terra para esses imigrantes, trabalha há 5 anos, tem a terra, e o negro não tinha oportunidade de nada. Se um empresário desse uma vaga administrativa para um negro, ele era punido por lei. Não podia. O negro só poderia fazer trabalho braçal. E aí tem a questão do racismo estrutural. A consequência que ficou, o negro é incompetente. Meu pai dirigiu no Cruze e foi parado. Ele era o motorista, ele não era o dono do carro. Então, eu não vou fazer nenhuma pergunta. Fica só realmente a questão da indagação, né? Se a gente sabe como o negro é tratado, se a gente tem consciência disso, por que a gente não faz nada? Por que a gente finge que não está percebendo? Por que o judiciário é algo que me revolta muito? Por que o judiciário finge que não está percebendo? O negro, com 5 gramas de maconha, é traficante. O filho da desembargadora não é. Ele é usuário, com toneladas. Muito obrigado, está encerrado, porque nós temos uma outra debatedora e o nosso horário já estamos em cima do tempo. Vou comentar, então, brevemente. Então, eu vou lhe pedir, professor, 2 minutos. 2 minutos. Pode deixar, Joana. Não, vou tentar cumprir esses 2 minutos. Bom, desembargador, acho que a questão do outro ela é fundamental para a gente entender. Inclusive, entender o racismo. Né? Porque quando o negro foi criado pelo branco, né, ele foi colocado como outro, como afastado, né, como aquele distante, né, cuja ancestralidade já não era possível identificar, né, como hoje nós temos. Né, a humanidade nasceu na África, beleza, a gente sabe. Né, mas acho que Carlos Moore, né, fez um estudo sobre isso, vale a pena dar uma olhada para ele mostrar como o racismo se mostra na prática. Né. Então, a construção do criminoso direcionada ao outro, e esse outro pode ser qualquer um. Né, qualquer um é selecionado como outro, ou selecionável como outro. Né, a ponto de nós começarmos a selecionar os nossos amigos. Né. Então, o nazismo surgiu do racismo. Né, quando Hitler teve a sua ideia de purificação, né, ele estava falando sobre isso. Né. Então, o dominante sempre vai poder escolher, tem à sua frente um rol imenso de outros, que ele pode escolher conforme o seu interesse e desejo. Né. Se ele quer controlar a mulher como outra. O que a gente faz? Coloca ela na fogueira. Né?
Desde o momento que a gente começa a temê-la, né, de que ela represente um perigo. O negro, né, é um perigo, e é um perigo constante, né, desde Palmares, por exemplo, né, porque ele pode sim surgir. E isso foi o golpe, né, da Revolução Haitiana, da Revolução dos Malês, enfim, tantas outras. Né? Por isso que, em determinado momento, principalmente no pós-abolição, o ajuntamento de negros era impedido, inclusive a capoeira, né? A roda de samba. Né? E as rodas, que para nós são tão significativas, eram perigosas, né? Porque esse ajuntamento podia dar ensejo a uma nova revolução, uma nova rebeldia. Né? E o movimento negro foi criminalizado, né, durante todo esse período, né, inclusive, né, durante a ditadura, né, por conta disso. Né. E é interessante nós pensarmos que o Brasil, não existe racismo para o Brasil, né, enquanto Estado. Né, o Brasil nunca enfrentou, né, o racismo, afinal de contas, o problema do Brasil nunca foi o racismo, o problema do Brasil sempre foi o negro. Né, mas na Constituição de 1937 estava lá, na chamada polaca, que já diz pelo seu nome, né, a educação eugênica. Né? Então, a gente não tem racismo, mas beleza, vamos higienizar, vamos hierarquizar, né, vamos limpar as raças. Então, acho que a questão do outro, a construção do outro tem muito isso. Né? E a criminologia fala muito por si só também. Né? O Leibler-Prush vai falar sobre o poder de reação, de selecionar. Né? Quem está no poder pode selecionar, né, o que ele quer. Enfim, inclusive os crimes, né? Se passa a ser crime, se não, e se na prática vai ser crime ou não, se vai ser criminalizado ou não. Aí nós temos a seletividade racial. Né? Então, esse poder de construir outros é um poder ontologicamente colocado a quem está no poder. Muito obrigado. Uma coisa a gente ouvir, outra coisa a gente vivenciar, né? Então, imagine eu dentro de um banco para pagar uma conta, e aí não me deixavam entrar, e eu comecei a bater na porta, né, porta de vidro, e aí me deixaram. Quando eu estou lá dentro para pagar a conta, me chega um policial com um cão, um pastor alemão. A senhora pode me acompanhar? Aí me levaram para um canto do banco. Eu falei, caramba, mas eu não cheguei a quebrar porta nenhuma. E aí eu vi o gerente, o gerente chegou, então peçam reforço. Aí eu comecei a ficar nervosa, eu falei, pedir reforço. De repente chega uma patrulhinha com mais 2 PMs, ele sai, deixou o cachorro do meu lado e falou, a senhora não se mexa, porque ele é treinado para pegar. Então eu comecei a chorar e olhando para o cão. De repente me entra o mesmo PM, com mais 2 PMs, e aí o banco se arvorou, é assalto, e aí o PM chegou e falou assim, olha só, a senhora, qual o seu nome? Eu, Maria de Lourdes. Aí nisso veio um outro PM, 4, né, ficou 4. O que houve? Falou assim, olha só, a senhora, aí eu já chorando, né, a senhora não é a tia do jogador tal? Falei, sou. Aí virou para o gerente e falou assim, mas o que está acontecendo? Por que tanta gente em volta dessa senhora? Não, ela parece com uma senhora que roubou nossa agência do Itaú, em Ramos. Ela deve estar com uma arma dentro dos seios. Aí eu falei, arma dentro do seio? Aí ele foi, me abraçou, esse 4º PM me abraçou, nisso jogaram minhas coisas todas no chão. Então, gente, olha só, uma coisa a gente ouvir, outra coisa, eu não sei como eu não morri, porque eu tenho pressão alta e passei por isso. Então, realmente, ser negro, a gente vai levar, sabe? Os falantes aqui, parece que é uma coisa que a gente vai ter que levar para a sepultura, porque eu com 70 anos hoje, e isso aconteceu há pouco tempo, então a gente está discutindo uma legislação de 131 anos, né? 130. Então, o fato de ser negro e um cabelo... Detalhe, a questão dominante é tão terrível que minha mãe falou assim, olha, Lourdinha, você não ajeita esse cabelo, você deveria se vestir melhor e ajeitar o cabelo. Então, é isso que é passado para nós. Já falei muito. Tem aqui também. Acho que é bom dia ainda, né?
Eu sou Janaína Matida, sou professora da FND também. Sou professora de Filosofia do Direito, então sou colega da Catiúcia. E estou muito contente. Eu vim aqui, na realidade, para prestigiar a Adriana, porque somos colegas de mestrado, mas ganhei outros presentes. Fiquei muito emocionada com a fala da Lívia, falando sobre esse estudo, né, que vocês estão fazendo e que é tão útil. E também queria falar um pouco, queria trazer à memória coisas que as duas falas me lembraram, né? Eu agora acabei de cuidar de um parecer sobre o risco da criminalização da arte popular, da arte periférica, né? E abordei nesse parecer, eu acho que há uma correlação que nós podemos fazer entre a criminalização da capoeira em algum momento da República Velha, né, que era o fazer exercício de destreza corporal, né, nas praças públicas e ruas, né, o artigo 402 do antigo Código Penal que tivemos, e hoje em dia essas recorrentes tentativas de criminalização da cultura do funk, né? Não sei se vocês têm interesse de comentar alguma coisa a respeito desses casos, né? Porque não é só o caso do DJ Renan, mas assim, eu também, como profissional da epistemologia do direito, eu olho muito a questão das provas, dos processos, né? E esse lugar realmente do privilégio ou das desvantagens processuais, né, também se mostra no raciocínio probatório em casos em que o réu é negro. Porque ali, o que houve, dentro da minha concepção de especialista, eu fiz meu doutorado em questão da prova, né, é que houve uma inversão do ônus da prova ali, né, diversas inferências probatórias foram terminadas pelo juiz e sequer foram completadas o caminho que deveria ter sido feito exclusivamente pela acusação, né? Então, eu vejo hoje com muito pesar esse vínculo, né, que já devia ter sido quebrado entre a capoeira e o funk, né? Assim, um vínculo de uma vontade de criminalizar, não a vontade de expressar subjetividades, o que a Juliana Borges chama de resistir, né? O nosso lugar de resistir, não o meu lugar, mas o lugar da cultura preta, né? De resistir, de reivindicação da sua própria cultura, do seu modo de ser. Não sei, acho que a gente tem que estar num lugar de muito mais incômodo e de tentar todos produzir saberes para que essa situação de racismo institucional e estrutural seja eliminada, seja cuidada. E, enfim, eu queria deixar essa provocação para vocês também e ver o que sai daí. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Caroline, eu sou estudante aqui da Emerge e eu queria fazer uma pergunta que eu acho que acredito que seja mais direcionada para a professora Lívia, a respeito da justiça negocial, né? Porque aqui na Emerge eu tive contato com essa discussão nas aulas de direito de processo penal, de direito penal, e isso também tem vindo muito à tona, né, com o novo governo. Então, apesar do direito penal ele ser antinegro, né, na sua essência, a gente tem que estar sempre atento às atualizações, né, desse sistema de controle. Então, dentro dessa perspectiva racializada, eu gostaria de ouvir um pouco sobre como a professora visualiza, né, esse início, né, de debate, enfim. Início, nem sei se início, né, porque os juizados especiais criminais eles estão aí, né, também para demonstrar uma experiência do que seria essa justiça negocial, acredito eu. Então, eu queria saber como a senhora enxerga, né, esse florescimento, né, da justiça negocial no Brasil, ou se ele ocorreria ou não nesse momento, mas, enfim, um florescimento desse debate, né, e como isso pode afetar
a população negra e os mecanismos, né, de controle de corpos negros que vão sendo aí sofisticados e perpetuados, né, para a manutenção do racismo. É isso. Mais alguma pergunta, um questionamento, uma colocação? Então, eu vou devolver a palavra para a mesa, aos todos querendo se manifestar sobre as duas, uma pergunta especificamente, ou as duas, né? Fiquem absolutamente à vontade, e, inclusive para escolher quem vai falar primeiro. Bom, muito obrigada pelas contribuições, comentários, por todos aqui no auditório estarem nos prestigiando até essa hora, né? E eu vou começar pela pergunta da colega aqui da Emerge sobre essa questão da justiça negocial. Tem 3 problemas aí que a gente já pode colocar de plano para o avanço dessa possibilidade de transação, negociação entre o titular da ação penal e o acusado. Uma questão assim, que salta aos olhos é o problema da tortura. Por exemplo, no projeto de lei 882, que foi proposto pelo ministro da Justiça, e coloca aí a possibilidade do plea bargain no nosso ordenamento, se exigiria como condição para o acordo penal a confissão. E nós sabemos que a confissão obtida mediante tortura ela é uma prática usual das nossas agências repressivas. E, como mencionamos mais cedo, os relatórios das audiências de custódia mostram que as pessoas que estão mais sujeitas à prática de tortura são justamente as pessoas negras. Então, esse tipo de proposta penal, ele justamente amplia a desproteção à vida das pessoas negras, a desproteção da integridade das pessoas negras, e a gente pode dizer que ele acirraria o problema da desigualdade racial no Brasil, né? É uma grande irresponsabilidade desconsiderar a forma como a tortura se desenvolve na prática das agências punitivas e colocar abstratamente um instituto jurídico importado de outro ordenamento, de outra realidade, como se ele fosse totalmente recortável e jogado aqui em abstrato para produzir os mesmos efeitos que se pretende nas ordens jurídicas estrangeiras. Sem falar que, em outros lugares do mundo em que o acordo penal é muito mais amplo do que no Brasil, ele já é muito problematizado, questionado, e existe um grande movimento de transformação desse instituto, né? Porque é um instituto que, por um lado, desafoga a justiça, dá mais celeridade, mas, por um outro lado, subtrai o devido processo legal. É uma mesa em que imagina a vulnerabilidade de uma pessoa, um preto favelado sendo acusado de tráfico e um promotor de justiça, né? Qual é a capacidade de uma negociação em condições igualitárias? E é importante falar também do problema da ampla defesa. Nossa Defensoria Pública ela é muito jovem. A Defensoria Pública brasileira foi constitucionalizada em 88. Tem estados que então estão ainda em processo de implementação. O estado do Amapá acabou de implementar, agora no ano de 2019, a Defensoria Pública mediante concurso, etc. e tal. E nós temos um déficit imenso na estruturação das defensorias brasileiras. A Defensoria Pública da União, por exemplo, ela tem um contingente menor do que a Defensoria Pública do Rio para atender o país inteiro. Então, em que condições é possível falar em ampla defesa, em acordo penal, com uma instituição tão defasada quanto a Defensoria em relação ao titular da ação penal, por exemplo, ao Ministério Público? Para se falar em ampliar a justiça negocial, deveria haver um investimento massivo na estruturação das defensorias, de antemão. Para poder discutir a ampliação da justiça negocial no Brasil, o primeiro pressuposto então, antes, a gente precisa estruturar as defensorias. Porque qualquer negociação entre defesa e acusação tem que ter, no mínimo, uma defesa técnica ali para garantir que esse acordo se dê em condições minimamente ali livres de manifestação da vontade dessa pessoa. E uma outra questão que a gente podia falar ora, se a gente está mostrando aqui, pela prática judicial,
que existe uma ampla discricionariedade dos órgãos acusatórios e dos próprios órgãos judiciais na definição de tipos penais, na classificação de determinados réus, na rotulação e estigmatização dessas pessoas, o que a gente precisa, como mecanismos jurídicos, é de controlar essa discricionariedade. Tem um segmento dos pesquisadores da política de drogas que defende, por exemplo, que esteja previsto na legislação a quantidade de droga que configura o delito de tráfico e a quantidade que configura o delito de posse para uso pessoal, para que se reduza a discricionariedade. Quando a gente está falando de acordo penal, a gente está falando de discricionariedade ilimitada, né? Então, essa opção de utilizar a raça, ainda que de forma não declarada, para classificar pessoas, acusá-las e negociar com elas em condições diferentes, ela vai estar absolutamente aberta, né, para uma justiça negocial. Então, acho que isso tudo, essa proposta de ampliação da justiça negocial, ela é extremamente irresponsável, porque ela não considera o funcionamento racista do sistema de justiça. E ela não considera que ela é capaz de aprofundar severamente esse cenário, né? O que nos coloca aí sob um risco ainda maior de aprofundamento do encarceramento em massa de pessoas negras, de se legitimar confissões obtidas mediante tortura, de se legitimar a condenação de pessoas sem o mínimo de garantia de defesa técnica e de devido processo legal. Então, acho que isso tem que ser olhado com muita seriedade e, como eu defendo em todo debate penal, todo debate de legislação penal, quem tem que estar no centro do debate é o racismo. Tudo bem, nós queremos discutir justiça penal, celeridade, processo penal, modernizar os órgãos judiciários, modernizar o funcionamento de justiça. O que tem que estar no centro de qualquer discussão? É o racismo. Esse tem que ser o pressuposto de qualquer debate. Acho que eu vou deixar a oportunidade, então, para os meus colegas falarem. Bom, eu vou passar para o segundo ponto, né, já que a doutora Luiz, acho que falou sobre, né, essa possibilidade da barganha. Lembrando que, né, essa ideia da barganha nos Estados Unidos ela já mostra o que veio, né? Então, ela mostra claramente a seletividade racial que ocorre através disso. Através dessa seletividade, eu quero apenas reforçar, né, que o nosso direito penal brasileiro é um direito voltado e norteado pelo direito penal do autor. Ele não é um direito penal do fato, né? A ideia de selecionar quem será julgado pelos seus fatos e quem será julgado pela pessoa, ela é estrutural na questão do racismo brasileiro, né? Isso quer dizer que nós estamos constantemente numa sistêmica de inversão. A gente tem que provar que não é usuário, porque o pressuposto é que sejamos traficantes. Nós temos que provar que nós temos direito à vida, porque, ao contrário, nós temos direito à morte, né? Nós temos que provar que nós temos que ser melhores cuidados, né, no sistema de saúde, porque o negócio no nosso sistema de saúde é que deixe nós morrermos nos corredores, enfim, sem saúde, né? Então, essa inversão é o direito penal do autor. Um direito penal do autor que está lá estabelecido no artigo 59, que é colocado em toda decisão, mais ou menos, pelo menos 90%, para ser bonzinho, das decisões sobre as penas provisórias, as prisões provisórias, né, que são 40% do nosso sistema punitivo. 40% da terceira maior população encarcerada do mundo é de prisão provisória, né, que são fundamentadas nessa periculosidade do artigo 59. Não interessa se tem prova do tráfico. Mas ele vai continuar a traficar. Como que se faz prova disso? Não se precisa, na verdade, fazer prova disso. Porque a racionalidade do sistema racial, do sistema racista, ela é interna, ela só funciona para ela mesma. Não precisa ter prova, né? Nós temos indícios. Nós temos pressupostos, nós temos presunções. Isso a gente tira do corpo. E o corpo negro, né, essa periculosidade, né, sai pelos poros, né? Então, não precisa provar, né? Para condenar também não precisamos de prova. A periculosidade diz por si só, né? Nós temos que proteger o Estado, a paz pública, a segurança pública,
né? Esses termos abstratos são todos fundamentados na questão do autor. Então, a questão do funk, da criminalização, não é especificamente do funk, porque se assim fosse, por exemplo, lá em Florianópolis nós temos o P12, né? A balada da nossa elite lá, né? Da branquidade. Lá não existe criminalização do funk. Aqui não é, pois é. Então, não, exatamente. Então não é o funk, é onde ele é. Na verdade, nós temos que ter, né, uma concessão para nós nos manifestarmos culturalmente, seja ele qual for. Temos o direito à manifestação? Temos, está lá na Constituição. Muito bom, muito bonito. Né? Na favela acontece isso? Não, na favela tem que pedir autorização para a polícia. Né? Ou, quando acontece, né, a polícia vai, né, e manda parar. Né? Lá no P12, né, em conversa com um dos nossos policiais lá, do BOP, né, de Florianópolis, a partir daquele momento eu tive que reconceituar o que é open bar para mim. Né? Que eu estava acostumado, né? Vou pro samba, feijoada e cerveja liberado, assim, beleza. Ele assim, tá errado, professor. Né? Se tu não fores no P12, né, tu não vai saber o que é open de fato. Né? Ele falando, né? Porque ele presenciou. Né? Em que as bandejas, né, com drogas passam para todo mundo. E se não estiver a que você usa na bandeja, você pode ir ao bar e pedir. Né? Assim, isso que é evolução. Né? E com o endosso da polícia, né, do aparato que é para reprimir, né, para combater o tráfico. Na verdade, não é tráfico, né? Porque ali o uso de drogas é apenas, né, uma ampliação do bem-estar, né, que é um direito constitucional. Né? Ali serve. Né? Nas outras áreas, não. Então, independe se é o funk, se é capoeira, se é o samba, enfim. Né? Em determinados lugares não vai acontecer. Né? Não vai acontecer porque nós temos que pedir licença, nós temos que ter autorização. Né? Isso tem que estar do agrado da minoria dominante. Né? Se não... Catiúcia, ele falou coisa? Se quiser. Não, estou contemplada. Estou muito contemplada. E o que o Luciano trouxe é extremamente importante. Então, qualquer coisa que eu vá falar fica falacioso. Mas é justamente sobre isso, né? Da gente, tu trouxe algo que eu achei interessante, que a gente pensar que não é o funk, mas é o autor do funk, né? Nós temos bailes funks, por exemplo, na Zona Sul, e que tem toda essa realidade. E tem uma coisa que eu fico pensando também, assim, né, na prisão do Renan da Penha, por exemplo, era alguém que também estava debruçado às mudanças sociais e da realidade local. Né? Então, na medida que você encarcera o Renan da Penha, você encarcera todo o movimento de mudança daquele espaço. E ainda é essa manutenção status quo de quando alguém... Então, ele não pode ser o produtor de mudança, né? Ele tem que ser o agente da violência. Assim. Sendo que isso, como tu bem disse, eu estudo no IFIX, né? Então, imagina, o IFIX é o cheiro natural do IFIX, a realidade do IFIX é uma realidade onde as pessoas utilizam de forma livremente, né? O que a gente chama de droga, enfim... e que não acontece dentro da comunidade, há todo um sistema de punição dentro dos corpos, dentro das comunidades e tudo mais. Era só uma complementação mesmo, e muito bem que o Luciano e a professora Lívia nos trouxe. Bom, na realidade, eu nada também tenho a falar, depois dessas exposições, ou teria muito a falar, ou todos aqui têm muito a falar, mas nós normalmente fazemos uma mala direta a partir da inscrição que todos fazem, dos eventos, e a gente está insistindo para que vocês realmente olhem para essa mala direta, quando nós mandarmos as mensagens, porque o propósito do fórum é abrir espaço para o debate mais amplo. Né? Foram tratadas dessas questões sistêmicas, sobretudo no sistema de justiça, no sistema de criação e elaboração das leis, mas ela também está presente na doutrina e na jurisprudência. Né? Você não tem uma doutrina que trate desse tema da maneira como foi tratado aqui.
você não tem uma divulgação de quem está produzindo, e muita gente está produzindo. Nesse ponto, a doutora Lívia foi fundamental para mim. Tivemos uma conversa curtíssima, mas suficiente, e ela estava... ela me atendeu na Defensoria Pública, ao mesmo tempo que ela atendia várias pessoas, e ela dedicou um pequeno tempo para mim, o que precioso, e só nesse pequeno tempo ela já deixou comigo uma vasta lista de pessoas que estão trabalhando, e a gente não sabe quem são, porque essas pessoas, talvez, eu acredito até, por todas as questões sistêmicas que foram trabalhadas, elas acabam ficando, não aparecendo no que a gente vai chamar de superfície, não sei se a palavra é até bem tratada. Então, a ideia do nosso fórum é essa: trabalhamos o primeiro evento com as mulheres encarceradas, de alguma maneira trabalhando também com a questão de gênero, mas com encarceramento, e foi bastante interessante. Pretendemos trabalhar com as pessoas trans, pretendemos trabalhar, esse é um tema que nos é muito caro, com a questão da loucura. Então, é muito bom, será muito bom se todos aqui, se a gente puder multiplicar e criar esse espaço de interesse para que a gente possa efetivamente estar colocando essas questões que já deveriam estar colocadas. E eu sou uma pessoa que tem muita esperança, e eu tenho esperança, e essa minha esperança mesmo me leva a uma ideia de certeza de que que as coisas mudarão, e a humanidade será, a humanidade que eu digo, a humanidade com princípio, ela será efetivamente observada. Talvez, não sei, espero que eu ainda veja isso, não é? E essa esperança é algo que me move muito, mas que pelo menos nós possamos abrir esse espaço e possamos discutir. É por isso que quando é óbvio que ouvi todos que aqui falaram, não é? Eu fiquei maravilhado com o livro do professor Luciano quando li, e, como disse antes, tive uma oportunidade muito pequena de vê-lo lá na FND, e agora estou tendo esse privilégio de estar ao lado dele, ele fazendo a exposição doutora Lívia, fantástica aqui hoje, mostrando uma defensoria, e ela me traz a nostalgia, porque fui defensor público, e eu vejo hoje uma defensoria pública de jovens como ela e tantos outros extremamente ativos, atuantes, e dando uma perspectiva para a defensoria pública, que é a perspectiva dos direitos humanos, a perspectiva que justifica realmente a ideia de uma defensoria pública. Professora Catiúcia, quer dizer, é preciso ouvi-los, mas particularmente é preciso ouvir que não adianta também essas pessoas que são, além de pessoas brilhantes, eu achei interessante, a doutora Lívia falou que às vezes muito contra a nossa própria vontade, mas elas têm que levantar essa bandeira, e realmente quem trabalha com direitos humanos sabe o sacrifício que isso é, o quanto nós sofremos, e o quanto nós doamos, e o quanto nós prejudicamos o convívio com amigos, família, e o próprio nosso, e o drama que normalmente nos assalta diariamente, essa preocupação quando nós vemos aí, sobretudo esse momento que nós estamos vivendo de negação dos direitos humanos, no nosso país e fora também. E por isso que eu achei interessante quando ela fez essa contradição, mas não basta que pessoas brilhantes como as que falaram aqui hoje se esforcem, é preciso que isso venha também, a gente cria aí uma mão dupla, mão tripla, seja lá o que for, mas essa participação, a gente tem que reverberar isso, divulgar, fazer isso para frente, e aproveitar, obviamente, dessas pessoas aí que têm essa capacidade de nos guiar, não é? Pelo menos de provocar na gente essa discussão, aproveitar isso para a gente transformar. Não é? A ideia de transformar, eu adoro essa palavra resistir. Não é? Lá na faculdade tinha um cartaz enorme da biblioteca, e aí estava assim, o importante é pequenininho, resistir bem grande. Não é? E nós estamos num momento, né, de resistência mesmo, e por isso que essa participação é fundamental. Por conta disso, que eu peço, gostaria muito que atendessem aos nossos convites para participar dos fóruns, e obviamente já tivemos um público bem interessado aqui hoje, participar vindo pessoalmente, mas sobretudo para que nós possamos discutir. Né? Aqui, ainda falei no último fórum, eu adoro crítica. Né? Então a gente tem que estar aberto,
né, para as críticas. Às vezes vem alguém aqui falar mal do judiciário, eu sei que algumas pessoas na plateia até comentam, mas falou mal na sua frente, eu não tenho nada com isso, aqui é um fórum acadêmico, um fórum de discussão, e que esse é o espaço para isso. Né? E se a gente não tiver aberto à crítica, sobretudo à autocrítica, é bom a gente nem começar, né? Porque nós vamos virar efetivamente reprodutores de um sistema que é desigual, e é desigual de uma maneira geral, e é desigual especialmente com negros, com mulheres, com índios, com questão de gênero. Né? Então, ele é bastante, absolutamente desigual. Desembargador, posso só fazer um Por convite? favor, Só quero fazer um convite. O professor Luciano falou do Carlos Moore, né, que é um professor que mora no Brasil atualmente, e o professor Carlos Moore ele vai estar dando um curso na FND do dia 21 ao dia 23 sobre as suas obras e da sua obra principal, que é Racismo e Sociedade, que ele trata de temas que foram apresentados aqui. As inscrições estão abertas. Eu posso depois passar para o desembargador para passar para todo mundo, quem tiver interesse. Eu acredito que seja fundamental, né, pensar a partir da ótica do professor Carlos Moore, e a faculdade FND está disponibilizando essa oportunidade. Até para lembrar que a gente fala FND com uma intimidade entre a gente, mas FND é a Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ. Hoje sou professor da FND, né, junto com a professora Janaína, e fui aluno. Então, quem passou pela FND, eu uma vez ouvi falar, o dia que cortar seu sangue, cortar seu pulso, o sangue vai sair escrito FND, FND, FND. Porque a gente você fica... Eu sou um FNDista, né? Eu tenho uma paixão tremenda, e hoje eu tenho essa honra e felicidade de ser professor lá também, e sempre foi uma faculdade de resistência, né? Uma característica típica, como o IFIX, não é? Como a UFRJ, talvez. Né? Eu acho que hoje, especialmente nesse momento, a UFRJ vem exercendo um papel muito importante nesse cenário, a UFRJ de uma maneira geral, e especificamente a FND e o IFIX. Né? Eu vou repassar a palavra para o desembargador Álvaro. Eu vou pedir a palavra só por um minuto para fazer uma lembrança. Há muitos anos aqui, fizemos uma reunião como esta, tratando do racismo. Eu me lembrava que estava sentado numa das primeiras cadeiras, Abdias do Nascimento. Foi uma manhã muito bonita, ele usou da palavra, falou sobre o tema, ele era um grande líder, e no Congresso Nacional também. Portanto, hoje, dia 13 de maio, eu não queria que a minha lembrança se perdesse durante esses anos do velho Abdias Nascimento. Então, eu vou aproveitar também dessa lembrança, que eu tive o privilégio de receber o professor Abdias no meu gabinete. Ele deixou comigo uma série de livros que eu tenho até hoje, tratando do movimento negro, da história. Né? E o professor Abdias, além de tudo, era encantador, né? Na maneira que ele falava. E estivemos juntos lá no gabinete, realmente foi fantástico. Você queria colocar uma coisa? Roberto. Eu vejo que vocês têm um trabalho excelente, essas palestras foram todas muito enriquecedoras. Eu sei que o objetivo dessa reunião hoje, dessas palestras, é mesmo a reflexão sobre o assunto, mas a gente foi muito interessante a colocação histórica de todo esse processo, por que a gente vive até hoje esse racismo, por que ele ainda está presente. Isso tudo é muito interessante, muito enriquecedor. Mas eu sinto falta, e aí fica uma sugestão para as próximas palestras, que eu imagino que vocês façam muito, de saber, foi o que o desembargador falou, que provavelmente não chega à superfície esses trabalhos, porque a gente sente falta de uma informação do que a gente pode fazer efetivamente na prática, não no nível individual. Claro que tudo isso que a gente aprende aqui, a gente usa no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações sociais,
A gente tenta reverter o racismo no nosso âmbito particular. Mas se eu quisesse fazer um trabalho macro de uma mudança social no direito, num projeto de lei, enfim, num trabalho acadêmico, como que eu sinto falta de saber do trabalho desses grupos, as pessoas que estão fazendo esses trabalhos de mudança efetiva e prática, de coisas para aplicar no judiciário, as mudanças o que uma pessoa, até um advogado pode fazer quando vê se tem algum núcleo de estudo, algum núcleo de combate, alguma coisa assim, sabe? Eu sinto, porque a gente fala e tem que ser falado de novo e muitas vezes ainda sobre tudo que acontece. A gente sabe, tiveram vários depoimentos aqui que são bons, mesmo que a gente saiba já que eles existem, são bons para a gente lembrar. Sobretudo, por exemplo, eu não sou negra, não vivo isso todo dia, então tem mesmo que ser falado, eu tenho mesmo que saber dessas histórias, porque eu não passo por elas, acho mesmo importante, mas eu sinto falta de saber, e aí, o que eu posso fazer? Onde eu posso ajudar? Onde eu posso levar meu trabalho? Onde eu posso agregar um trabalho, seja acadêmico, seja profissional, enfim. Eu acho que a gente tem que falar mais disso também, sabe? Acho que isso é importante. E isso também provavelmente não é falado porque justamente por causa desse sistema, né? Esses trabalhos também não chegam na gente. Assim como o racismo não é tão explícito, os trabalhos contra o racismo também não são tão divulgados. Aí fica aí minha colocação. Bom, eu vou até tentar responder, até por conta da hora, e o que acontece, que é outro papel que a gente pretende exercer no fórum. A professora Kátia Meckler e eu temos um grupo de pesquisa, eu digo, esse grupo de pesquisa não é nosso, mas nós lideramos por sermos professores, e a gente tem realmente, é pesada essa tarefa, não é? E o que eu ia até sugerir aqui, mas eu ia sugerir fora, porque eu não consigo assumir esse compromisso, mas que todas as palestras que foram proferidas aqui hoje, que a gente possa ter pelo menos um paper, porque o diretor da Emerge se comprometeu comigo de divulgar esse paper. E qual é o grande problema? Eu acho que você tocou no ponto, são as tais das redes. A gente não consegue fazer rede, é um negócio terrível, e é pesado isso, é pesado para quem está à frente. Então, essa é a proposta do fórum. Não é? Agora, eu acho que também um alerta que você traz para todo mundo que está presente, a gente tem que procurar essas redes. Não é? Aqui nós temos um núcleo da Defensoria Pública que ele pode ser facilmente encontrado, tem a professora Catiúcia, que é a filosofia, não é? O professor Luciano, que é pesquisador. Agora, a gente tinha que montar uma rede única, que a gente pudesse... Isso até, em termos de resistência, é formidável, porque a gente consegue montar um grupo, e não é uma rede que vai discutir o que foi discutido só aqui hoje, não. Que essa rede se expanda para discutir todos os temas que são interesses, são fundamentais, não é, para o Estado democrático de direito. Não é? Agora, eu particularmente, eu acho que infelizmente, nós temos que, cada um, ter a força pessoal de começar a cavar. Não é? Eu referi ao nosso exemplo porque é cansativo. Não é? Sabem, minha filha sabe o que eu trabalho de domingo a domingo, né? Ou não só aqui que trabalho no tribunal, mas com o trabalho do nosso grupo de pesquisa, ela me ajudou, a gente tentando me ajudar a preparar a prova, tem alunos aqui, eu tenho que dar assistência a aluno, e eu não faço isso de algo que me traga assim, um interesse pessoal específico, mas a ideia é criar realmente esse grupo, essas pessoas, que a gente possa montar um grupão, não é? E a gente possa trocar. Eu, sinceramente, eu não vejo, mas a proposta do fórum é essa. Não é? A gente queria unir as mulheres encarceradas ao tema da raça aqui. A gente pretende unir essa questão, a questão trans, não é? E esses temas, porque eu não quero fazer comentário nenhum sobre temas que normalmente são discutidos, mas a gente acaba discutindo os mesmos temas com as mesmas pessoas. E a proposta do nosso fórum, quando nós pensamos, foi nisso. No fundo, a gente vem para ouvir, as mesmas pessoas vêm para ouvir o que elas querem ouvir e as pessoas vêm para falar o que as pessoas querem ouvir. Não é? Então, a gente não sai disso aí. Então, parece que fica um ciclo vicioso. Então, a proposta é que as pessoas tragam aqui essas questões e venham aqui quem quer ouvir, quem não quer ouvir, vamos discutir isso aí e vamos multiplicar.
Aqui, eu estou diante de 3 professores, 3 pessoas que são absolutamente capazes de doutrinar e trazer, mas eu tenho certeza que nenhum deles, eu obviamente falando aqui sem a procuração, veio com esse propósito, né? Tenho certeza, e a minha experiência, aqui eu me refiro especialmente à doutora Lívia, foi porque tive um contato mais pessoal e mais próximo, de uma pessoa, e eu acho que, tenho certeza que ela representa todos os demais, que quer discutir. Ela não veio trazer verdade nenhuma e ela trabalha com dados. E a doutora Lívia está lá na ponta. Então, ela trabalha com dados, ela traduz esses dados a partir de uma prática que ela tem e vem trazer isso. Agora, se isso está certo ou está errado, eu acho que há um consenso de que ela está absolutamente certa, pelo menos aqui. Mas eu acho que ela também está pronta para admitir, não, vamos discutir isso aí, vamos voltar atrás, ninguém aqui tem a verdade. E aqui é a professora Catiúcia, né, que professora, eu nunca acreditei que eu tivesse verdade nenhuma, e pelo menos a filosofia está me ajudando a isso, a mostrar que essa verdade aí, ela realmente não é absoluta. Bom, temos a limitação do tempo, temos o estômago também roncando, né, próximo do almoço, de modo que eu vou ter que encerrar o evento, mas temos esse propósito de verdade, que é organizar um evento maior. E aqui também agradecer a Mônica, que é a nossa, quem faz essa ponte para a gente aqui dentro, que tem o trabalho todo de fazer esses contatos, fazer as pontes, organizar aqui na Emerge, que a gente pretende dar muito trabalho a ela, mas ela é bastante eficiente e tem se mostrado bastante sensível aos temas que nós temos trazido aqui no nosso fórum. Tá? Então, vou declarar encerrada a sessão, espero vê-los todos no próximo e com mais outras pessoas. Tá? Muito obrigado.